Olá, somos convidados a pensar um pouquinho, a refletir um pouquinho sobre a pessoa de Paulo histórico, Paulo da Bíblia histórico. É importante entender que quando a gente lê as cartas de Paulo, temos que ter um olhar de que existe um narrador das cartas de Paulo. As primeiras 7 cartas de Paulo, ele próprio escreveu. Existe uma possibilidade que ele mesmo tenha escrito as primeiras 7 cartas, que são 1 Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemão. Mas é importante entender que essas cartas de Paulo, elas foram escritas possivelmente por Paulo, e só que essas cartas elas foram copiadas, e quando foram copiadas houve aí retirada de algum texto ou acrescentado algum texto. O narrador, aquele que queria falar sobre Paulo, estava vivendo um momento histórico da igreja, e então quando ele vai copiar os textos de Paulo, ele aproveita, não é, a possibilidade de fazer acréscimos para responder a questionamentos, a ideias que se tinha na época em que esse narrador, esse escritor estava escrevendo. Então existe texto que realmente é fidedigno de Paulo, mas porém existe os acréscimos posteriores, né? Esses acréscimos estão mais presentes nas cartas de Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemão. E as pseudos cartas de Paulo, que então foram escritas por Paulo, mas há uma disputa, porque pode ter sido escrita por discípulos de Paulo, que é Colossenses e 2 Tessalonicenses e Efésios. E depois também as pseudos cartas de Paulo, que foram escritas quando a igreja já tinha algum poder de organização, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. É importante entender como essas cartas foram escritas e os acréscimos que foram embutidos nessas cartas, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui nós temos, né, um desenho que mostra, né, um fantoche e a mão ali governando esse fantoche. Então nós temos Paulo, que escreveu a carta, e algum documento é fidedigno, é de Paulo, porém existe um narrador, alguém que pega a pessoa de Paulo e ao escrever os textos, ao copiar os textos, ele acrescenta para fazer, para colocar na boca de Paulo as palavras do narrador na época que ele está vivendo. Então, nem toda as cartas de Paulo são fidedignas de Paulo. Existem acréscimos nesses textos. E isto há comprovação histórica, científica, onde muitos teólogos, exegetas, concordam com esta teoria. É importante também entender que, segundo Tessalonicenses, Colossenses e Efésios, são cartas diferentes das 7 primeiras cartas. Por quê? Porque as 7 primeiras cartas têm um vocabulário muito comum, as ideias são comuns, as metáforas, o estilo, a figura de linguagem que tem nas 7 cartas são muito parecidas. Então dá para entender que foi Paulo que escreveu, porém tem os acréscimos. E as cartas de segundo Tessalonicenses, Colossenses e Efésios é bem diferente das 7 primeiras, né? O vocabulário, a concordância verbal, o estilo, as metáforas são bem diferentes, né, do que a primeira carta, né? E raramente acontece. Então é importante para a gente entender o contexto das cartas de Paulo. Existe também um texto, o Ato dos Apóstolos, que diz Santo Irineu, né, que Lucas é o autor dessa carta. Santo Irineu viveu lá no ano 202 depois de Cristo.
Então, depois, 202 anos depois de Cristo, depois da carta ser escrita, mais de 100 anos depois, Irineu diz que a carta foi escrita pelo apóstolo Lucas, Atos dos Apóstolos. É importante entender que Atos dos Apóstolos tem Paulo como herói, não é? Mostra 3 formas de conversão de Paulo, né? Atos 9, 3, 9, Atos 22, 6, 11, Atos 26, 12, 18, são narrativas diferentes de como aconteceu a conversão de Paulo. Então, entende-se que são acréscimos, não é, de um escritor, um narrador que quis incluir essas novas formas de narrar e compreender a conversão de Paulo. Sempre essa conversão mágica, diferente, para mostrar, né, o poder que Paulo tinha diante de Jesus, para que as pessoas que ouvissem as histórias, não é, realmente ficassem espantadas. Oh, meu Deus, Paulo caiu do cavalo e ele ouviu a voz de Jesus, Jesus falou com ele, por isso que ele se converteu, então ele é uma pessoa importante, vamos ouvi-lo, vamos segui-lo. Então tem esta dimensão, né? Mas Paulo dos Atos dos Apóstolos é muito diferente do Paulo das cartas, né? Nos Atos dos Apóstolos, Paulo tem as suas atividades em Jerusalém, e nas cartas as atividades de Paulo em Damasco, até a conversão dele se dá em Damasco. O responsável pela morte de Estevão é Paulo, na carta dos Atos dos Apóstolos. Depois da morte de Estevão é que ele vai para Damasco. Então, a cartas de Paulo diz que ele se converteu em Damasco. Atos dos Apóstolos diz que depois da morte de Estevão é que ele foi para Damasco. Existe aí uma controvérsia nesses textos bíblicos, né? O autor está alterando ou desconhece a carta de Paulo em Atos dos Apóstolos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Em Atos dos Apóstolos, em nenhum momento é mencionado que Paulo escreve cartas. Ele é uma pessoa que anda para baixo e para cima, criando igrejas e falando em nome de Jesus, mas em nenhum momento diz assim, Paulo escreveu uma carta para alguém e tal. No Atos dos Apóstolos não tem esta conotação nas narrativas de Paulo. É importante também entender que existem outros Atos dos Apóstolos, né? Atos de Paulo e Tecla, Atos de Pedro, Atos de André. Essas cartas são apócrifos, que não são, então, reconhecidas pelo cânon da igreja, por isso foram retiradas fora. É importante também entender que as primeiras 7 cartas de Paulo, elas mencionam as mulheres como discípulas, como evangelizadoras, como enviadas para missões. Você pode ver isso, né, em 1 Coríntios 9, 5, né, que mulheres são enviadas. E nós vemos no Atos dos Apóstolos, não é? Paulo, o autor, o narrador da carta, colocando na boca de Paulo que as mulheres não devem falar nas sinagogas, nas igrejas, elas devem ouvir. Então, Atos dos Apóstolos, bem diferente das primeiras cartas de Paulo, que seriam as originais, que tem aí as mulheres como autoras, como protagonistas do Evangelho da Palavra de Deus. Em Atos, as mulheres são caladas, né? Então, por quê? Porque Atos foi escrito no momento em que a igreja estava sendo monopolizada pelos homens e que não queriam que as mulheres fossem ativas, protagonistas da história. E então precisava colocar na boca de Paulo palavras que impedissem as mulheres de falar e que elas entendessem que fosse vontade de Deus não poder falar na igreja. Então se coloca na boca de Paulo frases, acréscimos dos Atos dos Apóstolos. É importante também entender
que a gente pode compreender que historicamente existe 4 Paulos: o Paulo das 7 cartas, o Paulo do Ato dos Apóstolos, o Paulo das cartas disputadas, né, que são as 3 cartas, a Colossenses e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Efésios, e as cartas não paulinas, que são os apócrifos que falam também de São Paulo. Muito interessante a carta de o Atos dos Apóstolos de Paulo e Tecla. Se você puder ler, você vai se surpreender com essa leitura. É um apócrifo escrito também na época das cartas de Paulo, falando aí da conversão e do trabalho dessa mulher, Tecla, enviada para fazer atividades na igreja. E é claro que a carta não entra no cânon, justamente porque a igreja começou a ter essa compreensão de que os homens deveriam governar a igreja. Então a carta de Tecla e Paulo é esquecida da igreja, mas é histórica, representa um momento importante da igreja, a participação da mulher. Então você que é mulher deveria ler os Atos de Paulo e Tecla. E também temos os Atos de Pedro, os Atos de Filipe. Essas são as cartas não paulinas que também nos orientam a entender o Paulo histórico. Resumindo, as cartas de Paulo, as 7 primeiras cartas, podem ter sido escritas por Paulo. Há acréscimo nessas cartas, a igreja posteriormente, vivendo os seus problemas, as suas dificuldades teológicas, acrescenta nas cartas de Paulo frases, argumentos para se autoafirmar, né? Então coloca na boca de Paulo algo que Paulo não falou. E isso está bem claro, a gente até pode conversar sobre isso observando alguns textos. E é importante entender que o Ato dos Apóstolos, que dizem que foi escrito por São Lucas, né? Quem diz isso é Santo Irineu, é um Ato dos Apóstolos que trata Paulo como um herói, como um mago, como alguém muito importante, tratando aí da conversão de Paulo dessa forma e colocando Paulo num status muito importante na igreja. Por quê? Porque Paulo não foi discípulo ocular de Jesus. Ele não foi um apóstolo, não estava junto com os outros apóstolos. Então, como Paulo não viu Jesus e não conheceu Jesus pessoalmente, é necessário que o escritor, quando narra sobre Paulo, diga que Paulo viu Jesus, se converteu e mudou de vida, e por isso a palavra de Paulo se transforma em algo importante, né? Até Paulo diz assim, é pela fé que Jesus salva, não pelo testemunho, né? Querendo dizer que os 12 apóstolos que testemunharam a morte, a ressurreição, a vida de Jesus, o que eles falaram não é tão importante como ter fé, querendo dizer assim, eu tenho fé, eu não vi Jesus, mas eu tenho fé e por isso ouçam a minha voz, etc, etc. Isso também podemos aprofundar um dia. Valeu, obrigado.